Olá, criadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Dica do Especialista. E hoje, como medida de diversificar o nosso tema das nossas conversas semanais aqui no canal do Criador, quero conversar com você sobre um tema muito relevante, muito importante e que muitas vezes gera dúvidas no sentido de interpretação do assunto, da conta em si. Quero falar para vocês sobre a diferença entre faturamento, resultado de caixa e resultado de operação. O que são essas diferenças? O que são esses conceitos na prática, no dia a dia? Quando a gente fala em resultado de caixa, faturamento, desembolso financeiro, olhando necessariamente para caixa, conta corrente caixa, significa a gente dizer que em determinado período, espaço de tempo, a fazenda, a empresa, ela teve faturamentos e despesas, desembolsos que foram movimentados na conta corrente nesse período em questão. Se a gente avaliar na pecuária, por exemplo, como nós trabalhamos de 1/7 a 30/6, então esse conceito ele leva em consideração todo aquele movimento de dinheiro que passou na sua conta corrente nesse período, nesse ano em questão, que é o ano agrícola, o ano pecuário, o ano agropecuário, né? E isso não necessariamente reflete diretamente dentro do seu negócio se ele vai bem ou vai mal. Ele faz simplesmente uma análise de faturamento, de desembolso e não leva em consideração todo aquele incremento ou consumo de estoque de insumos ou de rebanho, se for o caso da pecuária. Diferente da indústria, por exemplo, que ela faz as suas movimentações financeiras, suas vendas, ela precisa repor o estoque. E nesse sentido, dentro da fazenda, essa análise é o que compõe o resultado global, o resultado gerencial da atividade pecuária, da atividade agrícola, que seja assim dessa forma, se for você que trabalha com agricultura ou com sistemas integrados de produção. Então, isso normalmente gera desconforto, né, no momento de analisar essas duas informações, pois na prática, no dia a dia, para que seja possível se apurar o resultado de caixa é muito mais simples, pois basta você, amigo produtor, ter um bom controle financeiro das movimentações da sua conta corrente, né? Pode ser no Excel ou num software de gestão, um software de controle financeiro, né? Agora, quando a gente parte para essas análises gerenciais de quanto que realmente a atividade, a empresa teve de faturamento, de desembolsos e variações de estoque, torna-se então aí a necessidade de controles mais exatos, controles aprofundados, controles dinâmicos e eficientes, para que, além da conta corrente, da movimentação financeira, você tenha condições de, no dia a dia, mensurar essas variações de estoque. Por exemplo, uma fazenda que vende 30% do seu rebanho. Do ponto de vista de caixa, provavelmente ela esteja muito bem, pois ela tem um saldo em conta corrente significativo a mais do que no período anterior. Porém, gerencialmente não necessariamente, pois ela teve um consumo de estoque, então ela teve um decréscimo do seu patrimônio de animais. Então isso, na prática, a gente precisa sempre olhar para essas duas frentes, resultado de caixa e resultado de operação, e dessa forma tomar a decisão mais assertiva
visando melhor resultado e rentabilidade da atividade que você, amigo produtor, exerce dentro da sua fazenda. Então a gente vai ficando por aqui nessa semana e eu volto com mais informações na próxima semana.